Eu quero muito agradecer aqui a família TCM, né, que ajudou muito, deu todo o conforto para que a gente conseguisse essa vitória. Foi muito importante para a gente, os médicos, os enfermeiros, os profissionais de saúde, todas essas pessoas têm que ser muito abençoadas, porque são pessoas que salvam vidas. E principalmente os doadores de medula, os doadores de sangue. Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Conta Aí, TCM Rio, o podcast do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. E eu já te convido a seguir o canal, apertar o sininho e sempre que um novo conteúdo entrar no ar, você será notificado. E o nosso tema de hoje vai falar sobre doação de medula óssea. E os nossos convidados você conhece depois da vinheta. E o nosso bate-papo de hoje vai ser trazendo para aqui, para o nosso bate-papo, a questão da solidariedade e principalmente dos avanços da saúde. O Teshima vai contar a sua história aqui para gente, porque é uma história de vitória, de uma menina que eu espero que ele consiga falar dela, porque foi uma vitoriosa em tudo que ela vivenciou. E Teshima, obrigado aí pela sua presença, pela sua disponibilidade para falar de uma menina muito importante para você e também aqui para o tribunal, já que nós formamos aqui uma grande rede de solidariedade quando a nossa querida Manu precisou de um transplante de medula. Teshima, segura o coração e vamos lá, conta essa história para gente. Cadu, obrigado pelo convite. É um prazer estar falando desse tema, mas realmente ainda sinto muita dor em falar desse tema, né? Foi uma coisa recente. Mas não poderia negar esse convite, é uma história de vitória, e é uma história que eu acho que vai inspirar muita gente, principalmente quem está passando por esse problema, né? Para que as pessoas tenham fé que vai ser tudo resolvido. A Manu tem 19 anos, agora, acabou de completar 19 anos, não é isso? Isso. E ela passou por um processo dessa vitória que a gente está falando, de transplante de medula óssea. A gente vai saber exatamente para que serve a medula com o médico responsável aqui, mas primeiro eu queria saber do Teshima, como é que foi, primeiro, receber a notícia que a Manu teve o diagnóstico de leucemia. Teshima, vamos lá. Não, então, vou fazer um detalhamento maior aqui para vocês entenderem como é que aconteceu a situação. Minha filha é uma saúde perfeita, final de 2024, novembro de 2024, ela sempre faz exame de sangue, faz os tratamentos, né, faz tudo que é necessário e faz hemograma. E o hemograma deu certinho, tudo bonitinho, todas as taxas perfeitas, a vida maravilhosa, segue, Natal perfeito, Ano Novo perfeito. No início de janeiro, sem nenhuma explicação, começou a aparecer manchas roxas no corpo dela. A gente, no início, não levou muito a sério, achou que era uma coisa normal, uma pancada, alguma coisa simples, né? Só que, tanto que em seguida a gente viajou para Teresópolis. E lá em Teresópolis ela começou a sentir uns sintomas diferentes, né? Uma fraqueza, uma dor de cabeça. E quando a gente retornou de Teresópolis, a gente foi para o hospital. Dali, ela já não saiu, ficou internada no hospital. Por quê? Porque a medula, né, não estava mais fabricando nada. Então as taxas, tanto de leucócitos, plaquetas, hemácias, baixíssimas. A doutora ficou apavorada. No primeiro momento a doutora falou, deve ser uma dengue hemorrágica, mas depois que ela olhou e viu aquela taxa tão baixa, aí ela realmente ficou muito apavorada, internou ela, né? Ela já ficou internada. No dia seguinte, foi uma hematologista, né? Uma médica especializada no tema, e aí já fez uma cultura ali mais do sangue mais específico, e a suspeita era de leucemia. E aí você imagina, né, Cadu, com essa situação, a gente estava num momento tão feliz, né? E de repente a gente passou por essa situação. A casa cai, né? Não tem jeito, a família ficou muito aflita, mas, como eu te falei, é uma história de vitória. Estou contando aqui o primeiro passo dessa história de vitória. E essa história de vitória eu já quero falar aqui. Ela é de vitória, mas é porque a gente teve todo o apoio, sabe? Eu quero muito agradecer aqui a família TCM, né? Que ajudou muito, deu todo o conforto para que a gente conseguisse essa vitória. Foi muito importante para a gente, os médicos, os enfermeiros, os profissionais de saúde, todas essas pessoas têm que ser muito abençoadas, porque são pessoas que salvam vidas. E principalmente os doadores de medula, os doadores de sangue, porque só assim minha filha conseguiu ter essa oportunidade de salvar, né? Então, a gente está aqui conversando também com o doutor, né? Doutor que faz parte do
do banco de sangue, que é mais importante, né? E, doutor, parabéns aí pelo trabalho, é fundamental para salvar vidas e eu sou um exemplo disso. Tá aí, o relato do Testima já abriu o programa com essa vibração, com essa energia, mostrando que a ciência está aí para ajudar as pessoas. Então, doutora Amorim, eu queria que o senhor contasse para gente, dentro desse relato que o Testima trouxe para gente em relação a Manu, primeiro, para que a gente fala muito de medula óssea, medula óssea, medula óssea. Para que exatamente serve a medula óssea? Vamos começar do princípio básico. Acho que é uma ótima pergunta, até porque parece óbvio, mas muita gente não sabe o que é. E muita gente confunde medula óssea e medula espinhal. Perfeito. Medula espinhal é a medula que passa na nossa coluna vertebral, de onde saem todos os nervos do organismo. E não tem nada a ver com a medula óssea, a não sei o nome. A medula óssea é um tecido que fica dentro dos nossos ossos. Não de todos os ossos chatos do nosso organismo. E ela é, a gente sempre diz assim, a fábrica do sangue. É a medula óssea quem fabrica as células do nosso sangue, sem as quais nós não vivemos. Que células são essas? Glóbulos vermelhos. Quando você não tem glóbulo vermelho, você tem anemia. E a anemia pode ser grave, a pessoa pode morrer de anemia, não é uma coisa rara. Fabrica glóbulo branco, que são as nossas defesas. Sem glóbulos brancos a gente fica exposto à infecção. E fabrica plaqueta, que são células pequenininhas que servem para prevenir sangramentos. Então, pacientes, por exemplo, que tiveram o problema que o Testima está relatado aqui, tem uma coisa chamada anemia plástica, que ninguém sabe por que acontece. De um dia, literalmente, como ele descreveu muito bem, do dia para a noite, a medula deixa de funcionar, deixa de produzir as células. Então, não produz glóbulo vermelho, anemia, a pessoa fica cansada, cada vez mais cansada, e vai depender de transfusão para ser salva. Glóbulos brancos muito baixos, fica exposto a todo tipo de infecção, então precisa internar, porque vai ter infecção com certeza. E também as plaquetas ficam muito baixas, expondo as pessoas a risco de sangramento. Essas manchas roxas que ele relatou são porque as plaquetas estavam muito baixas. Então, esse quadro todo é um quadro grave que requer tratamento e que, às vezes, a gente consegue controlar com tratamento. Mas, muitas vezes, o único tratamento possível é a medula óssea, é o transplante de medula óssea. Foi o que aconteceu no caso dele, ele vai contar depois com mais detalhe. E foi isso que tem que ser comemorado como uma grande vitória. Ter conseguido um doador, e depois a gente volta a falar sobre isso, ter sido feito o transplante e ter dado certo, ter sido um sucesso, foi realmente é um evento para se comemorar muito. E que depende de muita coisa, a gente pode conversar sobre isso daqui a pouco. Eu quero saber tudo isso, porque os dois agora vão começar nessa troca, porque é importante. Sim. Porque a gente sabe que existe, né, um banco de medula óssea, o Brasil tem esse banco de medula óssea de doadores. As pessoas também acham, mas como é que é feito esse banco? Aliás, vamos fazer essa pergunta logo para o doutor Luiz Amorim. Como é que as pessoas doam, né, para esse banco de medula óssea? Não, calma, porque as pessoas ficam apavoradas. Sim. Não, eu não vou doar, porque a gente já conversou isso, inclusive, doutor Luiz Amorim, naquela ocasião, quando a gente fez aqui o programa sobre doação de sangue, a gente tocou rapidamente sobre medula óssea, não especificamente sobre o tema, mas hoje é o momento. E as pessoas ficam sempre muito apavoradas. Não, mas como é que eu vou ser doador? Como é que faz isso? E nesse primeiro momento é muito simples, né? É um processo muito simples, mas acho que é preciso explicar um pouquinho só os tipos de doação. São vários tipos, na verdade, né? Mas a primeira pergunta é essa: mas eu vou doar minha medula e como é que eu vou viver sem a minha medula, né? Muita gente pensa isso. Não é assim, não é como um rim que você tirou, acabou, você perdeu aquele rim. Você consegue viver com outro, mas você perdeu aquele. Medula óssea não é assim. A gente tira um pouquinho da medula óssea, isso não afeta a vida, a pessoa fica totalmente saudável, sai da doação completamente normal e 2, 3, 4, 5 dias, uma semana, recupera aquilo que ele doou. Então, assim, é como se fosse o sangue, é como se fosse quase uma doação de sangue. E, aliás, se você olhar uma medula doada, é igualzinho a uma bolsa de sangue. Bom, inclusive, muita gente fala, não, porque eu aprendi a fazer transplante na França, transplante de medula, voltei para o Brasil, fiz, né, morri muitos transplantes, e a pessoa fala, você é cirurgião, né? Eu falei, não tem nada a ver, transplante de medula não tem nada de cirurgia, até que eu gostei de ser chamado cirurgião, né? Porque eu não tenho nenhuma habilidade para ser cirurgião, mas enfim. Então tem vários tipos de transplante. Tem um transplante que a gente chama de autólogo. O que é esse transplante autólogo? O próprio paciente é o doador. Então é pessoas com leucemia, geralmente a gente faz para duas doenças, chamada linfoma, que é um tipo de câncer dos gânglios linfáticos, e mieloma, que é um câncer ósseo. E nessas doenças, o próprio paciente é o doador. A gente faz uma quimioterapia, faz tratamento, controla a doença, e nesse momento que ele está com a doença controlada, a medula óssea é doada, a gente congela, e depois de algum tempo volta, quando o paciente faz um tratamento mais pesado, digamos, a gente volta a transplantar aquela medula que ele próprio doou e que ficou congelada.
Então, esse é um tipo de doação, mas não serve, por exemplo, para anemia plástica, porque na anemia plástica a medula não existe, ela deixa de funcionar. As células ficam com pouquíssimas células produtoras de hemácias, de glóbulos brancos, de plaqueta, então não adianta. Tem doenças que não adianta o transplante autólogo. Aí a gente passa para outra modalidade, que é a doação, que a gente chama de halogênica, um nome complicado e pretencioso, mas significa o seguinte, é um doador, é uma pessoa que não é o próprio paciente que está doando, né? Então, do doador compatível. Doador compatível. Então, doador compatível. Quem são os doadores compatíveis? Tem uma pessoa que tem, e de novo, vou me remeter aqui o caso do Destino, e da Manu. E da Manu. Quem pode ser doador? Primeira escolha é sempre o irmão ou irmã. Vamos falar desse rapaz aí já também. Eu sei que o Teixeira vai falar muito dele, que ficou super feliz. Primeira coisa que a gente procura é saber se os irmãos são compatíveis. Então, porque para ser 100% compatível, que é a situação ideal, a gente às vezes transplanta com 90% de compatibilidade, 80%, mas o mundo ideal é 100% de compatibilidade. Só entre 2 irmãos a gente vai encontrar isso. E assim mesmo, se a pessoa tiver 4 filhos, a chance é muito pequena. Um daqueles 4 tem chance de ser compatível. Então, a Manu tem um irmão só, né? Sim, isso, disse, só um irmão. A chance dele ser compatível era de 25%. E ele foi compatível. Nossa, né? Que maravilha. Então, esse é o transplante que a gente chama de aparentado. É um parente que doa e o parente é o irmão. Quando não tem irmão, ou quando tem irmão, que ele poderia ter 5 irmãos e nenhum ser compatível, ter um e não ser compatível, mas quando não tem ninguém compatível na família, aí a gente recorre ao banco de doadores voluntários de medula, né? E aí as pessoas também ficam, mas eu vou doar medula? Não vai doar medula. A pessoa vai se inscrever num banco. Como é que é o processo? O processo eu quero doar medula. Vai no Hemorrio, por exemplo, vai no Pedro Ernesto, enfim, vai num banco de sangue e fala, olha, eu quero ser doador de medula. Então, é colhido 5 mililitros de sangue, um tubinho de sangue. Sangue. Apenas o sangue. Você vai doar o seu sangue. E a pessoa se inscreve, olha, eu me comprometo, eu quero ser um doador. Se no futuro a gente vai fazer uma série de testes de sangue, vai saber, vai guardar lá no banco o resultado, num computador que fica no INCA. E aí qualquer pessoa do Brasil, olha, eu estou com um paciente, eu preciso de um doador e eu não tenho na família ninguém compatível. Dá para você ver se tem alguém compatível no banco de doadores voluntários? Aí se procura. Se achar, a pessoa é chamada, é explicado todo o processo com detalhe, ele pode desistir, né? Eu falo, não, eu me inscrevi lá, mas eu me arrependi. Tem todo o direito. Primeiro, pode nem doar, porque pode estar doente, pode ter problemas, etc. Mas está 100% saudável, pode dizer, não, naquela época eu queria, mas agora não quero mais. Tem todo o direito, então não é um compromisso assim, assinei, agora tem que ir até o fim. A pessoa é chamada, explica, se concordar, ela vai doar a medula. Atualmente, porque está dentro do osso a medula, né? Foi o que eu falei. Mas a gente não vai lá dentro do osso. Antigamente a gente ia. Raramente isso acontece. A gente colhe no próprio sangue. Porque as células que fabricam todas as outras se chamam células tronco. Então, desculpa ele cortar, a ciência evoluiu até para isso. Porque antigamente você tinha que fazer um procedimento até mais invasivo. Anestesia geral, centro cirúrgico. Hoje nem isso. Rarissimamente a gente faz isso. Hoje, como é que a gente faz? As células que dão, eu falei que a medula produz glóbulo branco, glóbulo vermelho e plaqueta. Mas tem uma célula, que é a célula tronco, que é ela que produz todas as outras. Então, o que a gente quer é essa célula-tronco. Então, o que a gente faz? A gente faz alguns medicamentos, faz com que essa célula-tronco ela mora na medula, ali é a casa dela. A gente faz alguns medicamentos que faz com que ela saia da medula e vá para o sangue. E a gente vai monitorando, todo dia faz um exame. Opa, aqui agora tem muita célula-tronco no sangue. Vamos lá. Então, a gente coloca o doador na máquina, o sangue dele vai na máquina, a máquina retém só as células-tronco, o resto volta para ele. O glóbulo vermelho, volta tudo para ele, ficou só as células-tronco. E essa célula-tronco, mais ou menos 200, 250 ml, às vezes um pouco mais, um pouco menos, que a gente vai transplantar. Aí as pessoas perguntam, como é que é a cirurgia do transplante? Não tem cirurgia. É uma transfusão. É uma na transfusão. Veia. É na veia. E aí, tá bom, mas como é que vai pegar? Como é que as células-tronco, elas gostam da casa dela. A casa delas é a medula. Então elas vão no sangue, vão procurar a medula. Já tem o caminho certo. Já tem o caminho certo, vão para a medula óssea e ali elas vão começar a proliferar até acontecer o que se chama de pega, a medula pegar e voltar a produzir. E foi o que aconteceu com a Manu. Mas, Teixeira, aí de repente chega essa informação, olha, vamos testar o irmão, como é que é? Isso, vou fazer aqui. Nosso herói? Vamos lá, falar. Eu, assim, né, aproveitando aí todo o conhecimento que o doutor passou, só pra gente voltar, né? Aí a primeira situação foi, caramba, olha, uma suspeita forte aqui de leucemia. E aí, bom, ela foi removida para um outro hospital, um hospital mais específico, o Hospital São Carlos. No Hospital São Carlos, ela fez uma biópsia da medula. Aí, nesse exame que é mais específico, né, a doutora Cristiane lá é a hematologista responsável, ela identificou que, no caso dela, seria o que o doutor falou, aplasia medular, e no caso severa, porque não estava produzindo nada.
Então, assim, a gente ficou muito desesperado naquele momento, né? A gente falou, caramba, como é que uma pessoa vai sobreviver sem plaquetas, né? Sem leucócitos e hemácias? Então, foi um momento ali também desesperador, mas a doutora, né? E os doutores têm esse poder, né? Ela falou, vamos curá-la. E aquela palavra ali ficou, eu falei, doutor, acredito em você, vamos sim. E aí foi quando a gente começou o tratamento. Inicialmente, primeiro tratamento, né, doutor? Me corrija se eu estiver falando errado. É tratamento com imunossupressores. No caso dela, né, para saber exatamente se a medula poderia voltar a funcionar, porque ela para do nada, né, doutor? Do nada a medula para de falar sem nenhuma causa. A gente não sabe até hoje o que gerou isso. E é bem comum nessa questão de não identificar a causa, né, da medula parar de funcionar. Então ela fez um tratamento por meses com imunossupressores e assim ela ficou numa sala, isso é muito importante frisar, numa sala fechada, numa sala especial. Isolada. Isolada, exatamente, porque como estava muito fragilizada, qual era o grande risco? Pegar uma infecção. E aí, nesse ponto, assim, o hospital e a doutora foi muito competente em não deixar a gente amolecer nesse tratamento. Então, ela passou sem nenhuma sequela grave nesse período. Só que chegou um momento que a própria doutora identificou que não estava fazendo efeitos imunossupressores. E aí, o caminho foi, tem que fazer um transplante. E aí, agora eu quero falar do banco de medula, né? O famoso Redome, né? Bom, primeira coisa, a gente fez o teste, né, e fez a pesquisa no banco. De 5 milhões, parecia que na época tinha 5 milhões de medulas cadastradas. Eu não sei se é o número de hoje. De doadores, isso. Doadores cadastrados. Só que nenhum compatível, Cadu. Então, nesse momento, o coração apertou também, porque não tinha nenhum compatível. Só que o irmão... Aí entra o Matheus, irmão da Manuela. Dani Matheus. O Anjo, mais um flamenguista da família, né? São 2 flamenguistas, mais um flamenguista na família. Fez o teste, né? Ele já tinha feito o teste, só que demorou muito a sair o resultado do teste. Quase um mês depois para sair a compatibilidade. E aí eu recebi aquela ligação. Nossa. 100% compatível, doutor. E o doutor acabou de explicar, é difícil, né? Ter um doador 100% compatível. É muito difícil, Cadu. Então, assim, foi uma felicidade para a família toda, né? Tu ter um doador 100% compatível. E ela se deslocou para um outro hospital, onde foi feito... Não é transplante, é infusão, né, doutor? Não é aquela coisa mais, como você falou, né, mais complexa. É um transplante, é quase como uma transfusão de sangue, né? Mas o irmão teve que passar ali um processozinho, uma semana para se preparar, né? Também para não ficar longe dos riscos de pegar uma infecção, etc. Passou também um mês no hospital. A minha filha internada já para o 4º mês. E essa doação foi feita. E ela fez o transplante no dia 29 de abril e no dia 17 de maio, D18 ou D19, se eu não me engano, a medula pegou. O doutor depois pode até explicar um pouquinho melhor o que é a medula pegar, mas ela começou a funcionar, a apresentar resultados. Então, isso daí pra gente foi a cura, né? A vitória ali, né? Dessa fase que parecia tão difícil, mas em decorrência assim, de tanto avanço, foi... Como é que foi? Olha, gente, eu só chorava. Boa. Eu não tinha muito o que fazer, sabe? Eu só chorava e a família toda só chorava. Os amigos do trabalho só choravam. Os médicos super felizes. Então, assim, esse tipo de sensação que a gente teve, essa cura, a gente quer aproveitar essas situações que a gente está tendo hoje, igual aqui com o doutor, para explicar melhor, né? Porque muita gente, como o doutor falou, pensa que doar medula tem que tirar lá da medula. Não tem nada a ver lá com a parte espinhal, não. Gente, é uma coisa muito simples ser doador de medula, né? Então isso é importante, porque quanto mais doador, mais chance de salvar vidas a gente tem. Então, assim, é fundamental esse banco de dados, as pessoas entenderem que, olha, não é difícil, você pode salvar uma vida. E a gente começou a estar em contato com outras histórias, né, de sucesso. Tem doador que já doou 3 vezes, já salvou 3 vidas. Então, assim, é muito legal. E as pessoas que estão aí nesse processo, acreditem que vai ter uma solução. A gente acompanha alguns casos e, assim, gente, é perseverar, é ter fé, acreditar nos médicos e, principalmente, seguir rigorosamente o protocolo.
porque o risco de infecção é muito grande. Então tem que estar lá, não pode... posso sair do hospital? Não. Eu posso comer uma coisa diferente? Não. Porque é isso que vai te manter bem, com saúde viva até o dia da salvação. Doutor Amorim, depois desse depoimento do nosso querido Matheus, que teve aí essa chance de fazer a cura, de trazer a cura para a Manuela. Como é que você explica, né? Quer dizer, a explicação tem vários caminhos, mas o principal deles é essa questão aí de ser compatível, né? Exatamente. Isso é uma grande vitória, né? Porque, assim, precisa ser irmão, mas não é irmão só do pai, irmão do mesmo pai, da mesma mãe, irmão biológico, mesmo pai, mesma mãe, para ter uma chance de 25%, né? Então, o Matheus, né? Era irmão do mesmo pai, da mesma mãe e ficou dentro daquela... A chance tinha 3 vezes mais chance de não ser compatível, mas ele foi 100% compatível. Então, isso é espetacular. Essa é a primeira grande vitória. A segunda é o transplante. Assim, os médicos estão acostumados. A gente está acostumado, mas eu, pelo menos eu, posso falar por mim, sempre ficava estressado, porque quando a gente faz o transplante, o paciente fica 0 de hemácia, 0 de plaqueta, 0 de glóbulos brancos. Não é 0 porque a gente vai transfundir. A gente transfunde hemácia todo dia. Então, uma coisa importante, não existe transplante de medula sem doação de sangue. E é muito sangue os pacientes, até a medula pegar, e depois eu já falo o que é a medula pegar. Tem que tomar sangue praticamente todos os dias, plaqueta, hemácia, então precisa doador de sangue, então uma coisa não vai sem a outra. Bom, até se o senhor fala isso, quer dizer, então a questão da doação de sangue, além de processos cirúrgicos, né, que a gente já falou aqui, muitas pessoas já conhecem essa problemática, e inclusive as campanhas de doação, também são importantes para terem nos bancos de sangue para esses pacientes que estão hoje precisando, né, de algum recurso para se manter vivos. Exatamente. Sem isso, a gente não faz o transplante. Se não tiver sangue suficiente, não fazendo o transplante. Perfeito. Mas, enfim, então, o que eu estava dizendo é que eu mesmo ficava muito tenso, assim, primeiro dia, porque é 0, né? E eu ligava para o hospital, já tem hemograma de hoje? Já saiu? Quanto é que tá? Não era só a família, porque a gente disfarça para a família, né? Mas a gente também fica muito tenso. Não, tá 50, porque, assim, o marco é 500. 500 glóbulos brancos, um tipo de glóbulo branco, quando chega em 500, você fala, agora já não tem mais risco de infecção, agora a gente pode dizer que a medula pegou. Então, a medula pegar, o que é a medula pegar? Ela não estava produzindo nada, né? Colocamos uma medula nova no sangue, as células foram lá para a medula e elas começam a se multiplicar para dar origem aos glóbulos brancos, glóbulos vermelhos e plaquetas. Então, quando chega um determinado nível de glóbulo branco, de glóbulo vermelho, de plaqueta, a gente fala, pegou, ela está funcionando. E agora é para cima. Quando chega em 500, alguns já se preparam para algo que vai ser rápido. É claro que no meio do caminho tem complicações. Ela levou 18 dias para a medula pegar. Esses 18 dias são de muito sofrimento. Não adianta que dizer, não, é tranquilo. É tranquilo, porém a pessoa tem infecção, toma transfusão todo dia, tem risco de sangramento, às vezes tem sangramentos pequenos, então tudo isso acontece. Mas quando chega nesse númerozinho mágico dos que aí a gente vai dar certo, vai pegar e ela vai sair. Claro, né? Se não tiver, às vezes tem complicação, mas é muito raro os pacientes não saírem no transplante, né? Podem sair sem recuperação total, isso às vezes acontece, mas não foi o caso aqui. Então, isso é... Agora, onde é que entra o que é que o banco de doadores de medula, o Redome, como você falou muito bem, ajuda? São 5 milhões, aproximadamente 5 milhões e 200 mil brasileiros que já foram lá e já deixaram que a gente tirasse 5 ml de sangue para fazer a tipagem, chama tipagem HLA, é um nome complicado, mas enfim, para ver quando alguém precisar e digamos que a Manu não tivesse não tivesse irmão ou não fosse compatível, o que você faz? Procura no banco. Como não é uma procura muito rápida, é procurar 5 milhões, igual, não é um estado só, são vários resultados, é um estado bem complexo, né? Então, para não perder tempo, já pede a procura no banco, enquanto vê se tem alguém na família compatível. Né? Nesse caso, não tinha ninguém no banco. Não tinha ninguém no banco. Se não tivesse ninguém compatível na família, como é que a gente faz? O Brasil tem acordo com vários países, vamos para outros países. Vamos perguntar nos Estados Unidos, vamos perguntar na Holanda, na França. O Brasil tem convênios com vários países e é recíproco. Também quando alguém lá precisa do sangue, de uma medula, não do sangue, que só tem no Brasil, o Brasil também manda. Isso é um compromisso mútuo, né? Por exemplo, no caso dela, como vocês são descendentes japoneses, certamente se faria uma pesquisa no banco de medula, de doadores de medula do Japão. Teria uma chance, talvez, de ter genes parecidos, enfim. Então, existe tudo isso, né? É uma solidariedade internacional e é muito legal e é muito bonito de ver isso, né? Isso salva muitas vidas, realmente. A pessoa não tem ideia de como, o que é ter um diagnóstico de leucemia, fazer quimioterapia, melhorar, mas a gente sabe que não ficou curado, fazer um transplante e ficar curado de uma doença como leucemia ou de uma doença como anemia plástica. Não tem preço, realmente não tem preço.
é uma coisa espetacular e que depende da generosidade das pessoas, dos doadores, sejam parentes, não é parente, é irmão. Não, mas é irmão, mas é muita generosidade, porque assim, é tranquilo, mas tem que tomar remédio é dor de cabeça, tem que ficar um tempo internado, né? Então não é muito altruísmo, é muita generosidade, seja de parentes, seja de pessoas desconhecidas. Agora, para a gente caminhar para o final do programa, porque, olha, está sendo, né, um bate-papo muito, muito, muito legal. Eu queria falar assim, temos que falar do nosso tribunal, né? Porque, como o Teshima já falou, a gente, o conselheiro Bruno, ele é relator da saúde, né? E o tribunal, a gente sempre faz o nosso podcast aqui, a gente traz o tribunal para falar da importância, né, para a sociedade do nosso Tribunal de Contas. E aí eu vou deixar hoje, por conta do Teshima, que é o nosso, aqui hoje, especialista, não só no amor pela família, por essa pessoa tão importante para todos nós, que realmente foi montada uma rede aqui de apoio, nós divulgamos nossos canais internos, foi todo mundo apoiando o caso da Manu. Mas, Teshima, e a importância do tribunal, né, para a sociedade, fazer um programa como esse, e também o trabalho que a saúde vem desenvolvendo aqui no município do Rio de Janeiro. Eu queria que você falasse um pouco para a gente também, é claro. Cadu, eu vou só te pedir permissão para falar um pouquinho do que o doutor falou sobre a importância do redome, assim. Olha, quando descobriram que a minha filha estava doente, estava com esse problema, quantas pessoas se solidarizaram e foram lá doar sangue, assim. A gente teve gente indo no próprio carnaval, assim, né, com tanto corre-corre no centro, as pessoas lá no Hemorrio doando, outras pessoas, parentes distantes, como ele falou, né, a chance é maior. Então, meus primos de São Paulo, meus primos da família japonesa, tentando fazer as doações para conseguir essa compatibilidade. E isso é fundamental. Você pode ser o Mateus de alguém, né? O anjo ali que vai salvar a vida da pessoa. Então, essa mensagem tem que ficar, esse banco tem que ser muito estimulado. E, Cadu, parabéns ao TCM, que tem sempre divulgado esse banco, sempre divulgado o trabalho, né, do Hemocentro, porque a gente está focando aqui na medula, mas doar sangue é salvar vidas, né? E ela precisou muito dessa doação de sangue. Ela consumiu muita plaqueta, consumiu muitas hemácias, então foi de extrema importância ter doadores para isso. Então, isso é fundamental. E voltando aqui no trabalho, no que eu tanto amo, né, que é o trabalho do tribunal, 25 anos aqui, né, trabalhando bodas de prata. Bodas de prata, agora vou para o 26º ano, então aqui é só felicidade. Estou na saúde, uma pasta assim, muito complexa, uma política pública de extrema dificuldade. Mas, assim, o Rio de Janeiro tem atuado muito bem nessa área, a gente tem feito trabalhos ali de aprofundamentos, né, para verificar como o município vem trabalhando essa política, ele vem trabalhando muito bem, a rede de saúde cresceu muito, o nível até de atendimento das unidades tem avançado bastante. A gente recentemente, né, municipalizou 2 hospitais federais que tratam até dessa parte oncológica, então isso também foi muito importante, que a gente estava com uma deficiência nessa parte, né? Então, assim, o que a gente tem visto, né, o que a gente tem acompanhado, já são 3 anos ali na relatoria da saúde do conselheiro Bruno, é realmente assim, um avanço muito grande na área da saúde. E o nosso trabalho é sempre estar colaborando, lógico, fiscalizando e colaborando, né, com trabalhos de natureza consensual, trabalhos de natureza fiscalizatória, para que a gente consiga avançar em todos os índices de saúde, em todos os pontos da saúde, principalmente aqueles que a gente precisa de fato avançar. Mas é isso, o que eu vejo hoje, assim, o que eu tenho prazer de falar como auditor, né, que está ali no dia a dia, é que o Rio de Janeiro está dando um bom exemplo aí para o Brasil e melhorando bem a saúde. Olha, perfeito. Agora eu queria só ouvir o Dr. Luiz Amorim, diretor, né, do Hemorrio, para falar também não só dessa importância, né, da gente ter um sistema de controle também das contas públicas e tudo mais, mas também falar para as pessoas, olha só, temos 5.200.000 brasileiros no banco de doadores de medula óssea. Podemos aumentar isso. Você já falou lá no outro programa, que eu me lembro, da capacidade também, isso tudo influencia. Mas sempre é bom falar, primeiro, para a doação de sangue e também para a pessoa se prontificar a ser um doador e para o banco de medula óssea, para quem sabe se tornar um Mateus ou outros, né, heróis aí que estão se prontificando a ajudar outras pessoas, doutor. Sem dúvida, isso é muito, muito importante, que as pessoas
que querem, e todo mundo pode se candidatar, quase todo mundo pode se candidatar. Hoje tem um limitante, a lei mudou, tem uns 3 anos. Né? Idade. Idade. Antes, Bem lembrado. a idade hoje é 35 anos. Por que mudaram? Por que agora é 35 anos? Porque... Desculpa, ele cortar, até 35 é a idade inicial. Não é para doar, assim, é a idade para se inscrever no banco. Por quê? Porque geralmente pode demorar 5, 10, 15 anos. Então, se a pessoa faz com 60 anos, se for chamado com 70, não vai poder. Não vai poder mais doar, porque tem critérios de idade e tal. Então, 35 é para ter uma margem. A pessoa tem muito tempo de vida, né? Teoricamente, claro, tudo é teórico, para vir a ser um doador, caso alguém precise de uma medula igual a dele, né? Compatível com a dele. Então, por isso que é 35 anos. Mas já tem muita gente com mais de 35, que doou no passado, né? E pode ser que elas venham a ser doadores, mas para frente, porque 5 milhões é um número muito grande. É o segundo maior do mundo. É um número muito grande. O segundo maior banco de doadores de medula. É muito grande esse número. A população brasileira é sempre muito generosa, muito solidária, né? Hoje o que a gente precisa muito é localizar, por exemplo, etnias indígenas. Temos pouca representatividade de etnias indígenas nesse banco. Então precisamos assim de determinadas populações. Precisamos de todo mundo, mas assim, determinadas populações pouco representadas no banco, e aqui dei exemplo das etnias indígenas da região amazônica, um exemplo. E eu queria aproveitar, né, minha fala aqui, concluir dizendo que o TCM, além de toda a questão do controle, que é super importante, mas eu sei, embora o Hemorrio seja estadual, mas eu sei que o trabalho do TCM não é só controle, é avaliar a gestão, então, é avaliar resultado, né? Isso, perfeito. E além de avaliar as contas, então isso eu acho que é uma mudança muito importante e que contribui pra gente, né? Com certeza. Eu, como auditado, nunca gosto de ser auditoria, mas depois que acaba, a gente avança e a gente melhora. Mas eu queria dizer que o TCM participa diretamente, na medida em que organiza aqui, abre o seu espaço para que o Hemorrio venha aqui todo ano, faça campanhas de doação, que são sempre espetaculares, repito, e que certamente, algumas dessas doações aqui foram transfundidas em pessoas que receberam transplante de medula. Hoje no Hemorrio temos 3 pessoas transplantadas, certamente estão recebendo muito sangue hoje. Então o TCM colabora, digamos assim, de forma indireta no papel dela, de controle, né? Mas também diretamente doando sangue social, e ajudando a salvar vidas. Eu vou até aproveitar para já deixar aqui passando no crédito como é que as pessoas podem recorrer a doação, né? Para se tornarem voluntários doadores, não só de sangue, mas também de medula óssea. Tá, então tá passando aí o crédito. Fique aí atento para você que se inspirou nesse programa, na vitória da Manu, e também do vitorioso Matheus, né? E queria agradecer ao Dr. Luiz Amorim mais uma vez pela sua visita aqui, por trazer, né, tanta informação importante para a gente. Teshima, nosso querido auditor Alexandre Teshima, muito obrigado pelo seu depoimento. Segurou esse coração, né? Eu tenho certeza que você está muito feliz hoje. Tenho certeza, como todos nós estamos aqui no tribunal, muito felizes aí pela graça alcançada, pela vitória alcançada. E a gente vai fechar então esse programa de hoje de uma forma diferente, recebendo a nossa personagem que foi tão falada hoje e que está aqui conosco para dar esse depoimento dela de vida. Estou recebendo aqui a Manuela Hernandes Teshima. Tudo bem, Manu? Manu, para os íntimos, é isso? Sim. Tudo bem com você? Tudo bem. Conta um pouquinho pra gente. Você tá com 19 anos? Fiz 19 agora. 19 recentemente, né? Como é que anda esse primeiro coração de flamenguista? Tá tudo bem? Tá tudo bem. Né? A gente tá indo bem na foto, né? Não é isso, Manu? Tamo bem. Seu pai já deu esse depoimento maravilhoso. Você estava acompanhando ele aqui no nosso estúdio do Tribunal de Contas, também com o Dr. Amorim. Mas eu queria saber de você. Como é que você está hoje? Como é que foi essa experiência de ter uma nova vida? Eu sei que você já agora está comemorando 2 aniversários, não é isso? Então conta essa história pra gente, Manu. Você é boa de rede social, você está fazendo campanhas, inclusive, para outras pessoas também, está ajudando, você virou uma voluntária hoje também para conscientização dessa doação da medula, né? Conta pra gente essa história aí, Manu, vai. A divulgação de doação de medula começou quando a gente realmente percebeu que eu ia precisar mesmo ir para o transplante. Porque antes fizemos um tratamento com imunossupressores, que não deu certo. E aí a gente viu mesmo que ia ter que ir para o transplante. E aí eu fiz um vídeo e postei nas minhas redes sociais, falando como é que estava sendo, que eu estava passando por esse processo. E foi muito do nada. Começou com umas manchas no rosto,
no rosto, nos braços, em tudo. E eu já fui pro hospital, tava viajando, fui pro hospital. E de lá já não saí mais. Aí eu fiquei internada, demorou uns 3 dias, mais ou menos, até vir uma hematologista conversar comigo. E aí, primeiro teve um diagnóstico de leucemia, mas Você já sabia o que era essa doença? Como é que. Porque você, enfim, a gente sabe que a juventude hoje está muito antenada na questão, né, na própria educação também. Você já tinha conhecimento do que poderia vir pela frente, Manu? Então, eu pensava muito que poderia ser leucemia, porque a primeira coisa, pelo menos de nós jovens, é pesquisar no Google, Ai, isso que eu queria pesquisar puxar na de você. internet. Você foi pesquisar no Dr. Google? Sim, e aí Ai, você pesquisa na internet e dá várias coisas, né? A sim. primeira coisa que aparece é câncer, né? Então, o Uhum. primeiro que tava lá era leucemia, e realmente é muito parecido, assim, os sintomas. Foi muito parecido, as manchas, gosto de sangue na boca. Então, tava muito parecido. Só que tem essa diferença, né? Que a aplasia é quando diminui todas as taxas, né? E a leucemia, se eu não me engano, é quando aumenta. Então, foi um choque, né? A primeira coisa é que a gente já pensa naquela cena meio de filme de fazer quimioterapia, ficar careca, passar pelo transplante. Então, no primeiro momento, a gente Assusta, né? assusta, a gente Sim. fica agoniada, mas deu tudo certo no final, graças ao meu A prova tá irmão. aqui. A prova tá aqui com a gente, Sim, né? Você, linda, maravilhosa, agora com 19 anos completos. E você ia falar do seu irmão, Matheus, né? sim. Como é que foi esse entrosamento, Manu? Então, foi muito importante quando chegou o resultado pra gente que ele era 100% compatível, porque a gente veio numa. Não tava nada dando certo. Tudo que a gente tentou não estava dando certo. Então, a gente estava precisando de uma notícia boa, né? Que legal. Então, quando chegou o resultado, já era uma semana já que eu tava passando muito mal, porque nesse meio tempo é muitas intercorrências, porque a defesa fica baixa mesmo. Então, foi muitas intercorrências, então a gente estava num processo muito difícil. Então, quando chegou o resultado, foi de muita felicidade, né? E eu, não sei, eu já tinha um sentimento que seria o meu irmão. Você já tinha Então, esse sentimento, Manu? sim, eu tinha um sentimento que seria ele. Eu achava a gente muito parecido, assim, não sei se tem muito a ver, mas eu achava muito parecido, não sei. E foi realmente ele. E foi muito bom. A gente ligou, fez chamada de vídeo com as pessoas. Eu fiz pros meus amigos, pra minha família. Ficou todo mundo muito feliz. O Seu meu pai mandou irmão. pra gente, claro. Sim, O Teixeira mandou pra todo mundo aquele do tribunal. Foi uma festa danada pra todo mundo, sim. né? O meu irmão, logo no começo, ele não acreditou E sua muito. mãe? A gente não falou da mamãe. E aí? A minha mãe, ela ficou comigo o tempo inteiro. Eu fiz 18 anos no hospital. Fez 18 anos no hospital. Então, Desculpa, quando. eu não perguntei o nome da sua mãe. Tatiana. Tatiana. Alô, Tatiana. A minha mãe ficou comigo os 4 meses. Eu fiquei 4 meses internada. Eu fiquei 3 meses fazendo é, acompanhamento ali, médico e fazendo tratamento com imunossupressores. E não deu certo. E aí, eu fiquei 1 mês no hospital, né? Fazendo transplante. Mais 1 mês no hospital fazendo transplante. E ela ficou ali o tempo todo comigo, segurando a minha mão, em todos os exames que eu tive que fazer, pulsão de medula, colocação de catéter. Então, minha mãe foi muito guerreira também, porque sei que pra ela também foi muito difícil, como pra minha família toda, porque eu não sofri sozinha, eu tenho certeza. Tava todo mundo ali, pessoal do TCM, minha família, meus amigos. Então, e é muito legal ver agora também a gratidão, o carinho das pessoas. Eu sou muito grata por todo mundo. Eu acho que eu encerro por aqui. Não tem como eu não te agradecer. Primeiro, para você ter vindo aqui hoje, dar esse depoimento, agradecer a todo mundo, né? Aliás, o seu trabalho. A gente pode colocar sua rede social? Pode? Pode? Então a gente vai colocar a rede social. Fala aí, depois a gente coloca o crédito. É @Manuela Teshima. @Manuela Teshima, a gente vai acreditar aqui para as pessoas acompanharem, seguirem a Manuela Teshima no Instagram e que você hoje continua fazendo esse trabalho, né? Agora também é vida normal, mas eu ainda posto algumas divulgações para as pessoas doarem, tanto sangue quanto
doadores de medula óssea, tem uns amigos também que estão passando por esse processo, então a gente está sempre acompanhando e tentando dar um suporte, né? Maravilha. Manu, vou apertar sua mão aqui, pegar um pouco dessa energia. Muito obrigado mesmo por você ter topado dar esse depoimento. Sei que você, de novo, vou falar que você estava nervosa, estava tímida, mas aí, pronto, já falou. A gente agradece muito, né, por tudo, pelo que a gente conseguiu vivenciar nessa experiência vitoriosa de vocês. Tá certo? Muito obrigada. Manda um beijo para sua mãe, Tatiana, Isso. para o seu irmão, Matheus. Né? O seu pai a gente dá um beijo, um abraço todos os dias aqui no tribunal, e para você também um grande beijo para você, que siga aí com essa vitória, com esse olhar lindo, com esses olhos brilhando sempre, e conte com a gente, tá bom? Muito obrigada. Então tá, a gente vai fechando esse nosso bate-papo de hoje aqui no TCM Rio, que falou sobre doação de medula óssea. E você já sabe, tem que seguir o nosso canal, apertar o sininho, e sempre que um novo conteúdo entrar no ar, você será notificado. Hoje nós falamos sobre medula óssea. Até o próximo Conta Aí TCM Rio. Tchau.